Então, aqui de volta, bom dia, boa tarde ou boa noite na paz do Senhor Jesus. Um tempo fora e sem transmissão porque o aparelho reiniciou. Realmente eu preciso urgente de um outro equipamento, de um outro smartphone ou tablet para realizar essas lives, né? O aparelho que eu usava, que era muito bom, eu o esqueci num carro da Uber no dia 28 de fevereiro e não consegui recuperá-lo. Estou improvisando com esse aparelho antigo e bastante limitado, por isso essas dificuldades, né, além da qualidade da imagem bem aquém do que era, mas aqui estou de volta. Enquanto mais pessoas vão voltando aí, chegando para a nossa live, hoje com o tema Pessoas Manipuladoras, paz do Senhor, irmã Marisa, vou então tentar louvar o Senhor aqui com o hino, já vou ficar com o violão a posto, né? Se não der certo com playback, eu vou de violão. Dia de sol. É claro, é uma metáfora referindo ao momento, à condição emocional de cada um. Como está o seu dia? O seu dia, não é o dia lá fora, não. O dia dentro de você, hoje. Está nublado? Está de inverno? Está frio e escuro? Ou está um dia de sol? Oxalá seja um dia de sol radiante na sua vida, em que você possa realmente dizer: eu estou bem, estive mal. Então vamos lá. O vídeo está travando, você percebe, né? Porque de fato são as limitações deste aparelho. Nada de sol. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços ao chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui noite sem liva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Das garras da morte minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo
e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Já sou temporal, fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Mas já estive mal, sou dia de sol, mas já fui temporal, fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Coração quebrado, Jesus consertou. Amém. Um pouco de dificuldades aqui nesse começo, mas já estou aqui a posto para a nossa reflexão bíblica de hoje. E eu gostaria de, depois que separar aqui um fundo musical. Cadê? Aqui está, Consolador. Lindo, né? Eu quero convidar a sua atenção agora, se você pode abrir sua Bíblia ou seu smartphone. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em Marcos 13, 6. Obrigado, Édula, pela a informação aí, né, acerca do som, acerca da condição, porque eu não estou assistindo, só estou fazendo, né? E você que está assistindo aí pode cooperar, pode ajudar informando como está chegando o áudio, o vídeo aí para você. Está muito alto, o fundo musical está alto, playback está alto, o som está falhando. Eu espero que breve eu tenha condição de adquirir um outro aparelho, mesmo usado, né, mas na faixa aí de uns 300, 400 reais, para realizar essas lives. O meu eu não consegui recuperar. Esse aqui é um J2 antiguinho, ralado mesmo, como diz na gíria, né? Que os netos viam desenho animado nele. E eu estou usando agora para fazer as lives. Se não pode tudo, não pode fazer tudo, faça o que puder, né? Vou fazendo com o que posso, com o que tenho para o momento, enquanto ele não der uma pane final aqui e deixar na mão. Mas vamos lá. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Jesus, do Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 6, falando de engano, de manipulação espiritual. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2,8, ele escreveu: tende, é uma coisa, tende, aí o verbo ter está na primeira pessoa, o imperativo da primeira pessoa do singular. Devo ter. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais, pois, servos de homens. 1 Coríntios 7, 23. Nestas três passagens, duas que
As palavras saíram da boca do próprio Senhor Jesus, o Evangelho de Marcos: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Infelizmente, enganarão, estão enganando a muitos. E também nas palavras de Paulo, tanto na carta à igreja dos Colossenses, quanto a carta à igreja dos Coríntios, lá de Corinto, a admoestação é a mesma: cuidado com pessoas manipuladoras, com manipulação emocional, com manipulação espiritual. Porque é a partir do emocional e do espiritual que a gente pode ser manipulado, às vezes sem perceber, sem se dar conta. O que é manipular? Tem alguma coisa a ver com pôr as mãos para interferir, para alterar um processo que deveria ter o seu curso livre e natural, mas sofre uma alteração porque alguém pôs a mão e mudou o curso, não é? A gente lembra de manipulação quando ouve falar, por exemplo, nas farmácias de manipulação, onde produtos, substâncias são manipuladas e encapsuladas ou colocadas em frasco ali, na forma líquida, porque não é uma indústria automatizada, uma fábrica automatizada, é alguém que está fazendo de uma maneira específica, determinada, encomendada, não é? Quando misturam várias substâncias fitoterápicas que vêm das plantas, ou então de química mesmo, para alcançar um terceiro medicamento, que não é nenhum nem outro, é um terceiro, uma terceira composição, para a pessoa usar e alcançar um resultado esperado. Então você percebe que tem tudo a ver com interferência. A manipulação tem a ver com interferência, interferir no processo. Mas no caso aqui que Jesus e o apóstolo Paulo escreveu, é uma interferência maliciosa, maléfica, com base na maldade, na intenção espúria ou suja do coração de quem manipula. E quem é manipulado? Quem é manipulado ou tem preguiça de pensar e de se posicionar e se torna presa fácil dos manipuladores, ou é enganado quando é envolvido, quando é dominado pela culpa, pela ganância, pelo medo, e se coloca à mercê de pessoas maldosas, de gente ruim, que às vezes vem em nome de Cristo e enganam a muitos. Então manipular é pôr as mãos para interferir em algum processo. Todos nós devemos passar por processos na nossa vida. O processo da gestação, quando nós fomos formados, o processo da primeira infância, da segunda infância, da puberdade, da juventude, da plenitude da idade, depois do declínio da chamada terceira idade, que alguns chamam de melhor idade. Você que porventura vê essa live, está no que chamam de melhor idade, aí, a idade avançada, você acha que é a melhor mesmo? Eu estou indo para lá, mas com os 2 pés atrás. Eu não penso que seja a melhor idade, né? É bênção, porque é uma idade, é vida, alcançou do Senhor, né? Deixemos isso de lado. A irmã Marisa está falando aqui, ama essa música, né? Consolador. O som continua falhando, Édula? Melhorou, né? Muito bem. Então, existe aí no mundo secular, a gente percebe que há uma manipulação das notícias, das informações, para atingir um fim político, um fim social, um fim comercial, né? Aquela propaganda massiva de um produto para fazê-lo parecer melhor do que todos os concorrentes, o que nem sempre é verdade. Aquela manipulação de um fato noticioso para fazer parecer que este ou aquele personagem é culpado ou então é inocente, é super boa pessoa, é a pessoa desejada, ou nada disso. Manipulação das notícias.
Também existe manipulação em outras áreas da vida, infelizmente. No meio religioso, então, é abundante a manifestação de manipulação emocional, financeira, espiritual. Manipulação que tem manipuladores natos. A pessoa nasce com uma capacidade para influenciar, o que pode ser usado para o bem e para o mal, mas aí usa para o mal, que no caso é para manipular, interferir num processo que não é dele, que não cabe a ele, porque não se trata de influenciar com um bom exemplo, trata de manipular com más intenções, influenciar com más intenções, influenciar tirando do outro a livre capacidade de decidir, de escolher e de fazer, fazendo o outro fazer, compreende? Isso é muito sério. Uma das formas mais comuns de manipulação é a chantagem emocional. Ocorre, infelizmente, em todos os meios, desde a mais tenra idade, quando o pai e a mãe manipula a criança com uma chantagem emocional, pelo medo, pela culpa, pela ganância. Faz isso que você vai ganhar isso. Se você não fizer isso, você vai sofrer isso. Ou então a criança manipulando os pais, ela faz pressão, ela dá birra, ela se joga, até que alcança o seu objetivo, quando os pais são lenientes, né? São bonzinhos. Ninguém tem a obrigação de ser bonzinho, nem Deus é bonzinho. Deus é bom, mas não é bonzinho. Costumo dizer isso. Então, chantagem emocional, que quer forçar a outra pessoa a atender o nosso desejo, aquilo que a gente pensa que temos direito ou que é nossa necessidade e que não conseguiríamos de outra forma, senão através da chantagem emocional. Desculpem, amigos, tenho que preparar aqui agora mesmo, exatamente agora, uma forma de conectar o celular a uma fonte de carga, senão vamos ficar sem live. Estava com 60% agora há pouco, mas como eu disse, é um aparelho que está bastante comprometido em todos os sentidos. Vamos ver se vai dar certo assim ainda, né? Assim. Se vocês não repararem que fica dessa forma, né? Um pouco, o cabo é curto. Ajuda, Senhor. Eu quero fazer esse trabalho, quero completar essa mensagem. Vamos lá então. O instrumento, disse Philip Dick, o instrumento básico para a manipulação da realidade é a manipulação de palavras. Manipulam-se as palavras e parece criar uma outra realidade paralela. Isso é muito usado na propaganda comercial, isso é muito usado na política, isso é muito usado também na manipulação religiosa ou espiritual. Manipulam-se as palavras, distorcem as palavras, tentam trazer palavras que dão uma nova significação para uma coisa ou situação ou pessoa, como por exemplo, as famigeradas campanhas bizarras de libertação espiritual ou de prosperidade que são feitas aí por pseudos líderes, pseudos pastores, induzindo as pessoas a acreditar que naquela instituição tal e tal, elas é lá e somente lá, naquela campanha, aproveitando aquela promoção, aquele momento, que elas vão alcançar a solução de todos os seus problemas, ficarem livres de todas as mazelas, doenças, crise financeira, sentimental, relacional e etc. Desde que tenham fé. E para provarem que têm fé, devem fazer um sacrifício financeiro extremo, porque senão Deus vai ver que não tem fé.
E quantas pessoas que já doaram casas, carros, que eram coisas pessoais e indispensáveis para a própria sobrevivência. É um tipo de manipulação. Pegam até um texto da Bíblia e distorcem o seu sentido ou o interpretam isoladamente. E eu sempre repito, texto sem contexto vira pretexto. Pretexto, que é um motivo espúrio, um aproveitamento, a criação de uma oportunidade não legal, não moral, para alcançar algum meio, algum fim. Você está compreendendo, querido irmão, querida irmã? Distorcem a palavra de Deus, distorcem as palavras do próprio Jesus, de escritores bíblicos do Antigo Testamento, principalmente do Antigo Testamento, para forçar as pessoas que não leem Bíblia, que não estudam a palavra, que não se permitem serem pastoreadas, acompanhadas, ajudadas, e justamente vão cair aonde? Vão cair na teia dos manipuladores. Mas como eu disse, não é só no campo religioso que existem manipuladores. O que são, por exemplo, líderes manipuladores? É o perfil de uma pessoa que talvez até tenha mesmo um perfil pessoal de líder, porque na verdade é uma aptidão, é uma capacitação natural. O perfil de liderar existe, a pessoa nasce, e não é algo espiritual, é algo inato ao ser humano, qualquer ser humano, crente ou não. Só que ela é usada, essa capacidade é usada para o mal, para liderar, manipulando para alcançar alguns fins. Quais fins almejam os líderes manipuladores? Poder sobre as pessoas, mantê-las no seu cabresto, na sua rédea, terem a glória, a honra pessoal de dizer: fulano de tal não faz nada sem o meu consentimento, sem a minha permissão. Dominação, dominar sobre as pessoas. Também por ganância financeira. Dinheiro. Poder, sentir que mandam, que são pessoas que realmente influenciam, formam opinião, são respeitadas, não é honrada, que honra é uma coisa boa que vem também para uma pessoa boa, mas são bajuladas, porque, e ai de quem não bajular? Se não bajular um manipulador, essa pessoa, ela não vai sossegar enquanto não prejudicar aquele rebelde, aquela rebelde que não é um bajulador, uma bajuladora. Mas cabe a gente honrar pessoas além do Senhor? Sim! É claro, a honra que se dá ao Senhor é devida só a Ele toda a honra e toda a glória, a maior honra e a maior glória. Mas nós também podemos honrar e devemos honrar pessoas humanas. A Bíblia, por exemplo, ensina, o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe. A Bíblia manda honrar as autoridades, honrar o rei, que no caso é o governante, o que nem sempre acontece, né? Ou porque ele não mereça honra, ou porque a gente pensa diferente e se acha no direito de destratá-lo em postagens de rede social, de achincalhá-lo em qualquer manifestação pública. Mas a Bíblia fala que a quem honra, a quem merece honra, nós devemos honrar. Tá, mas o manipulador, merecendo ou não, ele quer ser honrado. Um brasileiro que viajou, um casal, viajou para a Coreia do Norte no final do ano atrasado, antes da pandemia ainda, eles disseram que os líderes políticos da nação, principalmente o líder, o number one, ele precisa ser honrado de fora a fora no país, em toda casa, em todo prédio, em toda instituição. Até as estátuas e fotos dele printadas nos prédios
Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de fotografar só metade, cortando uma parte. E quando os turistas vão sair do país, é verificado as câmeras, os smartphones, se não tem foto ali que coloca aquela liderança se ele não vai ficar ruim na foto. Porque é um verdadeiro culto à personalidade. É muito próprio de um líder manipulador querer receber um culto, né? uma grande lisonja e bajulação à sua personalidade, à sua própria pessoa. Você conhece algum líder assim no trabalho? Quem sabe na sua igreja local? Eu sei que estou mexendo num vespeiro, né? Não é uma situação muito confortável de mexer, não. Mas eu sei que tem, por aí tem. Talvez você vai se lembrar agora, durante tal tempo eu estive debaixo de uma liderança de uma pessoa assim, que manipulava, que interferia em tudo. Queria saber até o que eu comi na janta ontem para decidir o que eu ia comer no almoço hoje. E falando de pessoas adultas, que são maridos e mulheres, gente casada, líderes de família. Sabe? Cuidado. Não se permita se colocar debaixo de pessoas manipuladoras, de uma liderança manipuladora. Sai fora enquanto é tempo. Eu não estou recomendando que você seja uma pessoa arrepiada, rebelde, que não se submete, que não obedece, que não respeita, que não considera liderança. Nada disso. Porque isso aí é igual pecado de feitiçaria e idolatria. Mas eu estou falando que a gente sabe, acende uma luz amarela que depois pode ficar vermelha, quando a gente percebe sinais de manipulação emocional e espiritual. E os líderes manipuladores, eles acham que mandam na nossa vida. E se a gente deixar, vão mandar mesmo. Talvez não é o pastor da igreja, o presidente da igreja. Talvez é uma outra liderança subordinada a ele, que às vezes quer ser mais real do que o rei. Alguém que quer de fato reinar no reinado do outro. E fazem isso pela ganância, porque sabe que há no coração humano uma ganância por dinheiro, por poder, por uma posição que também vai assegurar poder e dinheiro. Fazem isso pelo medo, porque sabe que a pessoa tem medo, e tendo medo, descobrindo quais são as fontes do seu medo, vai usar esse medo para manipular. Ou pela culpa, que a pessoa tem alguma coisa errada, ela tem que ficar se sentindo culpada de alguma coisa para, em troca de uma liberação da culpa, ela dar alguma coisa em troca. Você está compreendendo, irmão, esta palavra? Você está compreendendo? Estou me fazendo entender? Porque é um assunto um tanto profundo e bastante real na nossa vida. Enquanto eu falo, talvez estão desfilando pela sua memória. Tá vindo aí os os flashbacks de pessoas com as quais você conviveu e que foram pessoas manipuladoras. Na família, lá em casa. Aquela pessoa que persuade, aquela irmã que persuade a outra. Teve isso não, né, Dorceli? Até ficar com o vestido da outra, que era bonito. E a outra pessoa, às vezes uma pessoa muito passiva, e a outra pessoa que é muito ativa, barulha a orelha dela ali, e persuade, faz pressão, e manipula pela culpa, ou pela ganância, ou pelo medo, até conseguir aquilo que se quer. Se você está vivendo ainda hoje essa condição, ore a Deus, busque entendimento e sabedoria e saia disso. Não vale a pena viver manipulado, mas também um verdadeiro cristão nunca está sem disciplina e sem liderança. Ninguém. O verdadeiro cristão evangélico, na nossa igreja não tem uma pessoa humana absoluta, uma espécie de papa, né? Não tem. Até o pastor presidente de uma das muitas denominações, ele está submisso à disciplina da igreja. Ele é passível de ser disciplinado.
conquanto que seja realmente uma igreja genuinamente evangélica no modelo do Novo Testamento. Então não tem ninguém que está isento de passar por uma disciplina bíblica, né? Porque nós somos filhos e filho precisa ser corrigido, tem que ser corrigido se precisar, senão não é filho. Mas se você percebe que está sendo refém de uma liderança manipuladora, que quer manipular, ora, há líderes que querem manipular até com quem as pessoas da igreja vão casar. Eu não estou falando de orientar, eu estou falando de manipular. Que querem manipular até como você vai gastar o seu dinheiro. Eu não estou falando de orientar, porque liderança é mesmo para orientar. Pastor, pastora, é para orientar, não é para dirigir culto, cantar e pregar. Isso ele pode fazer também, ela também pode fazer. Mas tem outras pessoas na igreja que também podem fazer isso. Agora, orientar pessoas, cuidar de pessoas é um trato, é um trabalho pastoral. Mas uma coisa é orientar com o próprio exemplo e com a palavra bíblica, e outra coisa é manipular de forma espúria, de forma suja, né? Aproveitando-se de expertises que possui e da simplicidade da outra pessoa. Existem também relacionamentos manipuladores. Como disse, pode ser em casa, criança com os pais com os filhos, irmão com irmão, filhos manipuladores, pais manipuladores, usam frases de impacto e se vitimizam para causar culpa e remorso nos filhos ou nos netos. Tá, não vem almoçar comigo domingo não, no outro domingo quando você vier, eu vou estar num caixão aqui. Graças a Deus que a senhora não faz isso, né, irmã Eni Bom Tempo? Bem-vinda. Uma mãe tão doce que quando a gente está perto dela até a glicose sobe, né? Mas a senhora já viu, talvez, pais e mães que são manipuladores, né? Botam o terror na mente dos filhos para alcançar o objetivo, para alcançar algo que não alcançou por amor. E isso não termina bem, isso não funciona, né? Filhos manipuladores. Olha, é muito comum quando pessoas têm filhas na velhice. E aí talvez fica só aquele pai, só aquela mãe, um dos cônjuges morre e aquele idoso, ele fica muito à mercê de um filho que manipula. Quer manipular a parte financeira dos pais, colocando uma pressão psicológica para usufruir em vida o que seria uma herança, às vezes até tirando direito dos pais. Agora, há não muito tempo, uma pessoa muito querida e conhecida da gente, que tinha só um filho, ele ficou viúvo, a irmã partiu para o Senhor. E aquele filho, a primeira providência foi mandar aquele pai idoso, doente, quase com 90 anos, para casa de parentes, irmãos, sobrinhos no interior, para ficar livre. Aí os parentes lá não aguentaram também, aí ele colocou numa casa, num lar de idosos, e para simplesmente achar quem cuidasse lá, um lar que cuidasse dele pela aposentadoria do salário mínimo, quando aquele homem deixou uma boa casa, tem uma boa casa que naturalmente seria de herança, mas que ele poderia morar ali e ser cuidado ali, ou morar com o filho, né? Me lembra até aquela música caipira, o Coro de Boi. Oh meu Deus, quanta manipulação em cima dos idosos. Tem idosos aí que está devendo até 2080 para a Previdência, não recebem nada, porque filho, genro, nora, neto, já fez empréstimos à revelia da vontade dele, ou então botando pressão, manipulando, para descontar na Previdência. Agora já tem lá um limitador, tem um filtro, né? Porque os casos estavam muitos, gritantes, de exploração de aposentados. Filhos manipuladores, fazem pressão, vou sumir, vou sair de casa, e às vezes saem mesmo,
e voltam arrebentados, com o bico rachado, para o pai e a mãe remendar e consertar, né? Mas fazem todo tipo. Namorados manipuladores. Ô, moça, entenda, o namorado é um talvez noivo, que será um talvez marido. Os seus pais não são talvez, são pais de você antes de você nascer. Valorize-os, escute-os, honre-os, obedeça-os, até onde a luz da razão e do bom senso permitir. Porque eles têm um compromisso com você, mas tem namorado que manipula e quer exigir e impor sobre uma pessoa com a qual está namorando, seja ela, seja ele, um comportamento, uma atitude, até mesmo uma rebelião contra os pais. Tem namoradinho também, galudo, que quer até bater. Olha, veja bem, observe um conselho da irmã Maria Amélia, minha professora de escola dominical lá em Nova Glória, na sala de jovens. Ela dizia assim: irmão Paulinho, na época eu era jovem, né? Porque, creiam ou não, eu já fui jovem, a Dorceli já foi jovem, a irmã Eni já foi jovem, líder da mocidade em Sanclerlândia, né, irmã Eni? E ela dizia: irmão Paulinho, é o seguinte, bom filho, bom marido, boa filha, boa esposa. Observe se aquele com quem você pretende namorar, noivar e casar eventualmente, se é um bom filho, ou se é uma pessoa que não respeita os pais, que não honra os pais, e quem sabe uma pessoa manipuladora. Se for manipulador no namoro, muito pior no casamento, tá? Vai se tornar um cônjuge manipulador, aquele que joga o marido ou joga a esposa contra o resto da família, e é o tipo da pessoa que domina a mente do outro o tempo todo. Isso não é bom para você, não é bom nem para ele ou para ela, isso não é bom para ninguém. Isso só é bom para o inferno, porque isso vai gerar uma pessoa desequilibrada, desestruturada, uma pessoa incapaz de viver realmente o amor na sua essência e na sua plenitude. Amigos manipuladores existem? Sim, claro, existem amigos manipuladores. Inclusive amigos e amigas, é claro, estou falando das duas partes, que nem aceitam que o amigo e a amiga tenha mais amigos, quer ser exclusivo. E aí, como que faz? Não dá nem para cantar a música do Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. É claro que ninguém tem 1 milhão de amigos, pode ter 1 milhão de contatos, de seguidores em rede social, 1 milhão de amigos ninguém tem. Mas falar que uma pessoa vive aqui a plenitude da sua idade, da sua fase adulta, e só tem um amigo, só uma amiga, isso significa que tem alguma dificuldade por aí. A Bíblia incentiva que tenhamos vários amigos. A gente sabe que verdadeiros amigos são poucos, mas não é um só. E cuidado com aqueles que se vitimizam e não dão conselhos pra gente, eles dão ordem. Ó, se eu sou seu amigo, faz assim. Se você fulana fizer dessa maneira, eu não serei mais sua amiga. Não venho mais na sua casa, não quero saber de você, não vou atender mais nenhuma chamada sua, nenhum contato seu. Olha, não é assim que se porta um verdadeiro amigo. Cuidado com gente manipuladora na amizade. E existe também, pasmem, o manipulador sincero, bem intencionado. Ele está cheio, ela está cheia de boas intenções. Só que errado. Usando isso do modo errado. Ele pensa que ele é mais sábio, mais informado, mais entendido, mais capacitado do que a outra pessoa a quem ele vai manipular. E justamente por se julgar com a resposta, com a cura, com a pólvora na mão, então ele pensa assim: não, eu tenho o direito de interferir para mudar, para não deixar coisa ruim acontecer e para fazer acontecer coisa boa. Então é a ferro e fogo, vai ser assim e pronto. Não, vamos deixar acontecer isso não, vamos lá, não é conselho não, é ordem. Parece bem intencionado, não parece? Mas está errado.
Essa pessoa é sincera, ela é bem intencionada, ela não está visando o mal, ela está visando aquilo que ela pensa que é o bem para outra, mas é do jeito dela e a qualquer preço. Isso também é manipulação. Ela acredita sinceramente que tem a resposta e a solução e que é capaz de dominar qualquer situação na vida dos outros, quando talvez não domina na dela. Compreende? Ela não domina as situações da vida dela, mas acredita que ela é uma chamada, é uma pessoa iluminada, é uma pessoa ungida para resolver tudo de todo mundo. E ninguém tem isso, né? Ela, na verdade, é uma forma de arrogância de quem se julga melhor. E eu volto então ao conselho, a admoestação do apóstolo Paulo aqui em Colossenses 2:8. Tende cuidado. Como? Cuidado. Primeira coisa, cuida, fica alerta. Você vai, se estiver alerta, quando você vai, por exemplo, para a porta da rua, esperar ali na calçada o carro do aplicativo que você chamou, lá informa, é um carro preto. Todo carro preto que aponta lá na ponta da rua, você já começa a identificar, será que é ele? Vai chegando mais perto, você vê se é a marca, o modelo. Quando chega bem pertinho, você já consegue ver a placa. E aí você já percebe que ele está encostando para fazer o seu transporte. Então tudo depende da atenção. Esteja alerta aos manipuladores, a pessoas manipuladoras, a líderes manipuladores, que fazem manipulação espiritual e manipulação emocional, para também manipular os relacionamentos, o financeiro e tudo mais da vida. Um verdadeiro líder lidera. Uma definição de líder que eu gosto é aquela que diz: um líder ou uma líder é alguém que sabe para onde deve ir e consegue levar os outros com ela. Consegue como? Persuadindo pela lógica, pelo exemplo, pelo argumento sensato e não pela manipulação. E ainda recordo a admoestação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7:23, quando ele disse: fostes comprados por bom preço. Se eu fui comprado, obviamente eu tenho um dono. Esse dono é o Senhor Jesus. Então diz aqui: não vos façais servos dos homens. Antes de tudo, eu sou e deverei ser servo de Cristo. Não posso, eu posso servir a uma liderança de todo o coração, com obediência, com entrega? Sim, até não chegando ao ponto da subserviência irracional, da manipulação. Isso não é de Deus. E quer saber? Isso não realiza ninguém, isso não é bom para ninguém, só para o ego do manipulador. Ou então para a ilusão do manipulado, da manipulada, que pensa que tem alguém que realmente se importa com ela, que cuida, mas não é verdade. Quem ama de verdade, quem cuida de verdade, respeita a nossa opinião, a nossa escolha, mesmo que ela for errada e entristecer aquela pessoa querida, mas ela vai respeitar a nossa escolha. Se for uma escolha escandalosa que invalida uma amizade, um relacionamento, ela pode até se afastar da gente, mas ela não vai ser uma pessoa manipuladora. Manipulação não é amizade. Manipulação não é amor. Manipulação não é liderança verdadeira. Deixo para você, para cada irmão e irmã nessa hora, essa reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus te dê outras oportunidades de estarmos juntos. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui, é feriado municipal em Goiânia, e se o Senhor permitir, estaremos aqui mais uma vez para cantar, para refletir na palavra e também para orar, como vamos fazer daqui a pouquinho. Deixa eu só me ver aqui o que tenho para a gente cantar e em seguida já vou... Cadê? Umas músicas aqui pra gente cantar. Rosa Vermelha. Vamos ver se não fica baixo, né, o tom. Se ficar, eu vou de violão e a gente sobe o tom. Bem-vinda, Elmirene Santos. Deus abençoe.
Irmã Eni, um grande abraço para a irmã e para toda a família, para Eliane, doutora Eliane também, né, que poderia uma hora participar de uma live como essa, trazendo aí importantes reflexões da área da psicologia. Também doutora Maria Abadia, pastora e psicóloga, também poderá participar, será um prazer. Eu creio que breve a gente poderá fazer isso até presencialmente, né, com todos juntos, queira Deus. Então vamos lá, Rosa Vermelha. Olhando esse mundo ele viu grande multidão, andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e a quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, e até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um lindo jardim. Se você quiser, será uma flor. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um lindo jardim. Se você quiser, será uma flor. Agora ele vive a plantar um lindo jardim. Se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Amém, graças a Deus. Jesus, o maior líder, o maior ser humano, conquanto também fosse Deus ao mesmo tempo, o maior ser humano que já palmilhou este planeta, não manipulou. Judas quis traí-lo, ele o permitiu. Pedro
Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Ele admoestou a Pedro. Mas ele não manipulou. Porque, na verdade, o verdadeiro líder ou arrasta pelo exemplo e pelas palavras de convencimento, de persuasão, ou então deixa que o outro faça a sua escolha errada e sofra as consequências. Parece desalmado, parece sem coração, mas não é. Porque, na verdade, ninguém é dono de ninguém. A gente é de alguém quando se entrega, quando se dá a essa pessoa como irmão, como amigo, como familiar, como cônjuge, como liderado e liderança, por amor. Que Deus te abençoe nesta hora, que Deus abençoe seu restante de domingo, que Deus abençoe sua família, que você tenha uma próxima semana abençoada com a mão de Deus sobre a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor, ou melhor, antes, vamos orar a Deus. Prepara aí, Mani, prepara aí para orar, minha querida irmã. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Eu vou colocar aqui o mais perto quer estar, ou cidadão dos céus, né? Se você o conhece lá pelo inário da congregação, é cidadão dos céus. Se é na harpa cristã, cantor cristão, inário evangélico, salmos e hinos e outros, é mais perto quer estar. Enquanto oramos e falamos com o Senhor Deus. Amém? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te agradeço nesta hora, por tua presença, por tua palavra, pelo teu Espírito Santo, mas sobretudo, pelo teu dom inefável, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele para quem o Senhor fez convergir nele todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, aquele que em tudo deve ter a preeminência em nossas vidas, aquele que nos amou e se entregou por nós. Eu te dou graças, Senhor Jesus, por tua grande salvação alcançada na cruz do Calvário, com a tua morte, com o teu sofrimento, com a tua obediência. E peça a tua graça, a tua misericórdia sobre nós nesse dia, nesta hora, que nós tenhamos sabedoria, nem sejamos pessoas rebeldes e submissas, mas também não nos façamos presas ou reféns de pessoas dominadoras, manipuladoras. Também ajuda agora, Senhor, aos que estão desempregados, sem renda, enlutados, enfermos, deprimidos ou com outros transtornos emocionais e psíquicos. Ajuda, Senhor. Também desperta os que estão afastados do teu caminho santo, para que retornem urgentemente ao caminho, estejam prontos para viver ou para morrer, sabendo que estarão com o Senhor. Ó Deus, abençoa cada lar, cada família representados por esses irmãos e irmãs que acompanham esta live nesse momento ao vivo ou que acompanharão depois, revendo esse vídeo, ó Deus. Abençoa suas vidas, suas casas, suas famílias, ó Pai. Ó Deus eterno, isso eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, boas-vindas, pastor Joilson Ferreira, Elmirene Santos, boas-vindas. Obrigado pela companhia, irmã Eni Bom Tempo, irmã amiga Dorceli Moreira, também irmã Jeanes Guimarães e Marisa Félix, Édula Carvalho e, enfim, irmã Eide, mais de longe a irmã Eide, de Bruxelas, Bélgica, né? Irmã Lucília, de Palmas, Tocantins, Édula, de Aparecida, de Goiânia, aqui bem perto da gente, irmã Marisa, de Petrolina, Pernambuco, a irmã Dorceli, que é de Itapuranga, mas mora em Goiânia, a irmã Eni Bom Tempo, lá naquela fazenda abençoada em Sanclerlândia, ou quem sabe está na cidade agora, né? Ela desfruta o melhor dos dois mundos, né? Da fazenda e da cidade. Pastor Joilson ainda está em Aparecida, pastor? Imagino que sim, né? E Elmirene, da última vez você estava em Santa Helena,
aqui no interior de Goiás, não é isso? Deus te abençoe onde você estiver. Deus, é Senhor em toda a terra. E Ele está com você, está comigo, onde quer que estejamos. Fiquem todos com Deus.